Eu quero dizer para você que nos acompanha aí da sua casa, que haja paz na sua casa. Eu disse isso na quarta-feira e eu vou continuar dizendo por esses dias, porque, meus irmãos, eu entendo que através dessa transmissão nós estamos entrando em vários lares. E Jesus disse para os seus discípulos que quando a gente entrasse numa casa, a gente deveria declarar essa bênção, que haja paz sobre essa casa. E você sabe o que acontece quando a gente faz isso? E você aí desse lado diz amém? Amém. A Bíblia diz que se tem um filho da paz nessa casa, a paz repousa sobre a casa. Então eu vou repetir, que haja paz sobre a sua casa. Amém? Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Todo o tempo em que nós estivermos aqui na palavra, eu peço que vocês continuem em oração. Nós temos orado pelos nossos cultos ao vivo em 3 direções, para que a transmissão dê certo, para que não haja nenhum tipo de problema técnico que venha atrapalhar, para que ela tenha o alcance necessário e todas as pessoas que precisam ser alcançadas sejam de fato alcançadas. E a terceira coisa é que a unção de Deus esteja sobre nós todo o tempo, e que o Espírito do Senhor venha falar com todo o seu povo nesses dias, que, como eu disse, nós não somos a igreja do livro de Atos, nós somos a igreja do Apocalipse. Amém? Abriu a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém, meus irmãos? Você pode orar pela minha vida, estenda suas mãos na minha direção, peça para, apesar de mim, Deus falar com você nessa noite, para que eu não seja impedimento de você ouvir a voz do Senhor. Estenda suas mãos na minha direção e me abençoa nesse momento. Pai, o Senhor conhece meu coração, conhece as fraquezas da minha alma, sabe que eu sou pó, mas sabe também, Senhor, que eu estou aqui me colocando completamente diante do Senhor, para que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem quiser. Eu sou propriedade tua, meu Deus. Fala com o teu povo nessa noite. Fala com o teu povo que vai ouvir essa mensagem depois, que ela faça o efeito necessário, conforme está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei quantos de vocês puderam acompanhar o nosso culto de quarta-feira, ou ouvirem aí a pregação. Nós conversamos um pouquinho a respeito desse momento que o nosso planeta está enfrentando, essa praga de proporções apocalípticas, proporções bíblicas, como até ateu está falando nesse momento. E ao final da reflexão que nós tivemos a respeito desse tema, eu fiz menção a algo sobre o porquê das pragas, e eu citei algo desse texto. E a mensagem de hoje, embora ela funcione independente da anterior, ela de certa forma vai acrescentar algo de novo, que se relaciona a tudo isso que nós estamos vivendo hoje, e tem a ver com a sua vida, tem a ver com a minha vida, tem a ver com a vida de todo o nosso planeta. Então, nós lemos aqui um trecho de Lucas capítulo 15,
Conforme a gente sabe aqui na nossa igreja, Lucas 15 são chamados achados e perdidos da Bíblia, porque ali a gente tem a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, também conhecido como filho pródigo. O contexto é basicamente o seguinte: os religiosos do tempo de Jesus estavam estranhando o fato dele andar com gente que não era bem vista na sociedade. E Jesus conta essas 3 histórias, e as 3 têm algumas coisas em comum. O que elas têm em comum? As 3 figuras que são usadas por Jesus estão fazendo referência a pecadores. Então, nos 3 casos, a ovelha perdida, a dracma, que é uma moeda perdida, e o filho perdido, representam pecadores que precisam de arrependimento, precisam mudar sua mentalidade e se voltar para Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos, esse texto, ele é uma grande declaração de amor de Deus sobre nós, sobre a humanidade, porque a grande satisfação dele é ter de volta aqueles que se perderam e estão sofrendo longe dele. Então, ele ensina nessas 3 situações como ele se sente com relação à humanidade. Eu disse na quarta-feira que há uma grande torcida nos céus com relação ao desenrolar da história, e que a maneira como quem está do outro lado vê as pragas do Apocalipse é totalmente diferente de quem está aqui, não é? Há uma celebração. Esse texto mostra que também há uma torcida a respeito da sua vida, porque quando alguém se arrepende do seu erro e se volta para Deus, o texto diz que há alegria e a festa na presença de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos, esse texto é um tipo de aula sobre como a igreja deve proceder com relação àqueles que estão distantes do Pai. E é nesse ponto que eu quero tratar com vocês. Por quê? Porque embora tenha essas coisas em comum, essas 3 situações elas são diferentes. Primeiro, a ovelha perdida é alguém que está distante, é alguém que precisa que alguém vá levar uma palavra para que ele se arrependa. Como que eles vão crer se não há quem pregue? Então o que o pai faz? O pai, para resgatar uma ovelha perdida, ele manda alguém, essa pessoa ouve uma palavra, ela se arrepende, e o pai, usando a igreja, traz essa pessoa de volta para casa. E como é maravilhoso quando isso acontece. Semana passada eu recebi uma mensagem de um irmão aqui da igreja, muito valoroso, que está se consagrando bastante ao trabalho do Senhor, e ele estava me lembrando, coisa de 1 ano atrás, que eu mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, e ele estava no mundo, e eu falei que estava orando por ele, e disse mais algumas coisas que eu nem me lembro, mas esse irmão voltou, e ele disse para mim semana passada: pastor, acabei de ler aqui a ovelha perdida, e eu estou glorificando a Deus pela sua vida, porque eu estava perdido, e Deus usou você para me chamar de volta. Então entenda, a ovelha perdida, ela precisa que alguém vá até ela e traga de volta, porque ela está ferida lá. O texto fala para a gente que o pastor pega aquela ovelha nas costas e carrega para casa, e junta ali, ele deixa as outras 99 lá no campo e vai atrás daquela. E o segundo caso, meus irmãos, é a dracma perdida, que é aquele que se perde dentro de casa. Essa moeda perdida, meus irmãos, que a história conta, eu não estou aqui contando cada uma dessas histórias porque eu sei que elas são muito conhecidas, mas caso algum dos irmãos não se lembre, é a história de uma mulher que perde uma moeda de grande valor dentro de casa, e ela fica ali desesperada tentando achar, e ela pega uma lâmpada, uma lamparina, né, e ela vai varrendo a casa. Esses são aqueles que se perdem dentro de casa. O que a gente faz com aqueles que estão perdidos dentro de casa? Temos muitos e muitos casos desse tipo, de pessoas que nem se consideram perdidas, mas estão perdidas dentro de casa. O Pai também quer salvar essas pessoas. Há alegria no céu, na presença de Deus, quando um pecador desse se arrepende, mas ele está perdido dentro de casa. E como é que a gente consegue resgatar uma pessoa dessa? Luz, ou seja, palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e varrendo cuidadosamente a casa, cuidado minucioso uns com os outros, ensino diligente da palavra de Deus.
Os filhos que estão em casa, eles ouvem a palavra. E é responsabilidade nossa que ensinamos a palavra, não só o pastor, como toda a igreja, de viver, de ensinar a palavra, de lançar luz e de cuidar, de varrer cada cantinho, com zelo, com dedicação, com diligência, para que nenhum deles se perca. E aí, meus irmãos, nós chegamos à história mais famosa, que é a do filho perdido, que é o filho pródigo. O que ela tem de diferente dos outros casos? Irmãos, o filho, ele sai de casa com as suas próprias pernas. Ele escolhe se perder. Ele, por alguma razão, ele está insatisfeito com a vida que ele está levando ali. Ele acredita numa suposta liberdade que existe lá fora. Ele desonra o seu pai, ele quer a herança do pai antes mesmo do pai falecer. E o pai dá essa liberdade, cada um é livre para fazer o que quiser, porque esse pai representa o próprio Deus. E o que acontece é que esse filho vai. E em um dado momento, como nós lemos na história, esse filho, ele olha para um lado, olha para o outro, ele vê que ele já perdeu tudo que ele tinha, que ele cometeu o maior erro da vida dele, que foi se afastar da casa do pai. E o que ele faz? Ele tem vontade de comer da lavagem do porco, das alfarrobas que os porcos estão ali comendo. E ele pensa, os empregados do meu pai têm algo melhor do que isso em casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa e vou me apresentar como empregado, porque eu sei que eu não sou digno de ser chamado filho dele. Então ele se humilha e ele decide voltar para casa. E no momento que ele está longe ainda vindo, o pai, vendo aquela situação, o retorno dele, sai correndo, abre os braços, se joga sobre ele, abraça e o recebe como filho, que é isso que Deus quer fazer com você que está distante do pai. Existe um detalhe que eu quero destacar para vocês essa noite, que é, digamos assim, o coração dessa mensagem e o que tem a ver com tudo isso que o planeta está vivendo. Presta atenção. O pai, ele não vai atrás do filho enquanto o filho não mudou por dentro. Você consegue imaginar se o pai tivesse feito isso antes? O filho está lá, perdidaço, no meio das meretrizes, desperdiçando o dinheiro do pai, e de repente o pai chega lá e começa, filho, volta para casa, e começa a oferecer ali, não, vai lá que eu te dou um cargo, você não queria fazer alguma coisa, volta. Imagina como esse filho voltaria. Eu volto, mas às vezes as pessoas querem fazer isso com quem está no mundo. E o detalhe, existem pessoas que estão no mundo hoje e não são ovelha perdida. Foi essa minha fala no final da mensagem de quarta-feira. Não são igreja, não são ovelha perdida. Saíram da casa do pai por vontade própria, porque por alguma razão ou não toleravam mais olhar para a cara de um determinado irmão, ou tinha algum problema que não queriam resolver, ou porque não concordavam com a forma como o pai vinha levando as coisas. Discordava da casa de alguma forma e olhou para o lado de fora e decidiu que queria viver no pecado. Irmãos, essas pessoas a gente não vai atrás tentando convencê-las a todo custo a voltar, porque elas não são ovelha perdida. Você consegue imaginar a situação, o pai indo e persuadindo essas pessoas voltarem para casa antes do arrependimento, se o pai não está fazendo isso? Eu e você vamos conseguir? Eu não quero que você use essa mensagem para apaziguar a sua consciência por causa da sua omissão. Não é esse o alvo. Presta atenção. O que você precisa entender nessa noite é que talvez você seja esse filho. Existem muitas pessoas que estão longe da casa do pai, embora estejam aí colocando muitas desculpas na cabeça, que enquanto não passar por certas situações na vida, a ponto de olhar para um lado, olhar para o outro e reconhecer que o que tem ao redor são porcos, lavagem e escassez, a ponto de olhar para um lado, olhar para o outro e entender que não tem lugar melhor do que a casa do pai, a ponto de perceber que a sua vida se transformou num chiqueiro espiritual e que qualquer um na casa do pai, na presença de Deus, está vivendo uma vida muito melhor do que essa pessoa não tem condição ainda de voltar.
Às vezes volta para o ambiente da casa, mas fica uma dracma perdida lá dentro. Por quê? Porque ainda ama o que está do lado de fora, ainda continua querendo se perder. E por que isso é importante a gente entender? Porque a gente vive numa época em que as pessoas se fazem de vítima e se sentem ovelha perdida. Eu estou aqui tanto tempo, ninguém veio me ver. Para, você não é ovelha perdida, você é filho perdido. Você saiu com as suas próprias pernas. Eu conheço muita gente criada dentro da igreja, meus irmãos, com conhecimento profundo até da palavra, que está no mundo e saiu porque quis. E quantas vezes a gente vê na rede social as pessoas falando, né? Não, porque a igreja é falha, porque não vai atrás. Muitas vezes é mesmo, mas a maioria das vezes, meus irmãos, estão colocando nas costas da igreja uma culpa que ela não tem, por pessoas que sabem o que estão fazendo e se evadiram da casa do Pai porque são filhos pródigos, não são ovelhas perdidas. Pare de vitimismo. O Pai não te vê como vítima, o Pai te vê como um filho livre. E essa é a situação da nossa humanidade, e essa é a situação de cada um de nós individualmente. É importante a gente entender o papel que a escassez, o papel que o sofrimento da vida tem para nos trazer a maturidade enquanto pessoa e coletivamente enquanto sociedade. Porque, meus irmãos, tem coisas que a gente não aprende. A gente não aprende simplesmente ouvindo. Infelizmente, a dureza do nosso coração não permite. No ano passado, acho que foi ano passado, meus irmãos, num culto de quarta-feira, muito tranquilo, sabe aqueles cultos assim, especiais, pouca gente até na igreja, mas o Espírito Santo nos manda uma palavra assim, que bota a gente para pensar um tempão. Eu me lembro de uma palavra que o Senhor nos trouxe aqui, num culto de quarta-feira, a respeito do ensino de Deus sobre as nossas vidas, e que a Bíblia nos traz pelo menos duas figuras proféticas para falar a respeito da repreensão de Deus, que Deus às vezes nos repreende com a água, e outras vezes Ele nos repreende com fogo. A repreensão como água é uma figura profética que a gente vê em vários lugares da Bíblia. A água com a função de lavar, ela é a palavra. Então a repreensão ela vem pela palavra. Você escuta uma palavra, aquilo te repreende e você decide mudar alguma coisa na sua vida por causa dela. Amém, glória a Deus, é maravilhoso quando isso acontece. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando nós não ouvimos a palavra, a próxima estratégia de Deus para nos fazer entender a sua repreensão é juízo, é provação e é deserto. Eu dei o seguinte exemplo para a igreja. A minha filha era pequenininha, ela ainda é pequenininha, mas agora já tem um pouquinho mais de entendimento. Mas ela era bem novinha, ela ia tateando nas coisas, alcançava em cima da mesa e tentava pegar algum objeto que era perigoso para ela. Às vezes eu ali na cozinha fazendo alguma coisa, eles são muito curiosos, né? Então agora assistindo essa live lá de casa, vou chegar e vou para a cozinha. Meu filho falou assim: não demora muito não, papai, senão eu vou ficar aqui com fome para sempre, né? Que ele quer que eu chegue para a gente fazer alguma coisa. E desde muito novinha, ela ia com a mãozinha assim, ó, e tentava pegar alguma coisa, tipo uma faca. E eu falava, não! E ela recolhia a mãozinha. Daqui a pouco de novo, não! Recolhia a mãozinha outra vez. Aí de novo, o que eu fazia? Um tapinha de efeito moral. É importante eu destacar isso, porque eu não defendo abuso infantil de forma alguma. Mas um tapinha de efeito moral é importante. Às vezes Deus faz isso com a gente, porque já mandou 1, 2, 3 falarem com você, e você não muda e não repreende. E aí o que acontece? O único jeito é vindo uma prova, é você perceber que já acabaram todos os seus recursos, e que o único caminho que você tem é o arrependimento. Você sabe, meus irmãos, a gente é tão orgulhoso, a gente é tão ruim, que tem certas coisas que a gente não quer dar o braço a torcer nunca. Eu fico imaginando esse filho pródigo um pouco antes desse dia, porque para o cara chegar no fundo do poço, ele passou por outras situações ruins, o dinheiro acabou,
Os amigos foram embora e esse cara não queria dar o braço a torcer. Pelo menos eu tenho a minha liberdade. E de repente ele está lá no meio de porcos. Isso culturalmente para o judeu era uma grande ofensa. E ele está lá, pelo menos eu tenho a minha liberdade. Melhor estar aqui do que estar na casa do meu pai. Não quer dar o braço a torcer de jeito nenhum. E aí, meus irmãos, chega um momento que ele se entende no fundo do poço. Como isso é importante. Porque enquanto você está descendo, você está olhando para baixo. Mas quando você entende que você já está no fundo, o único lugar que você tem para olhar é para cima. E nesse momento da história da humanidade, muita gente está olhando é para cima agora. E está certo, tem que olhar é para cima mesmo, mas devia estar olhando antes. E eu tenho que dizer algo, quando a gente olha para as pragas que vêm pela frente, a gente analisando a história da Bíblia, que conta os últimos capítulos da humanidade, a gente percebe, eu falei sobre isso no último culto, que até nas últimas pragas existem pessoas que não querem se arrepender. Existem pessoas tão duras de coração que não vão dar o braço a torcer e admitir que elas estão erradas. Então eu quero falar algo duro para você nesse momento. Talvez você entenda, não, eu já voltei para a presença de Deus há muito tempo, mas tem coisas que Ele quer fazer você se arrepender. Será, meus irmãos, que vai ser necessário você estar em cima de uma cama, puxando o ar e o ar não vindo, para você lembrar que talvez, quem sabe, você estava enganado, que talvez, quem sabe, não seria a hora de dar o braço a torcer e entender que você desperdiçou a sua vida, dando ênfase a coisa que não devia ter dado, que talvez você deveria ter abandonado certos pecados que você foi insistente em não abandonar, que talvez, quem sabe, aquela palavra dura que trouxeram para você, e você ficou com muita raiva de quem trouxe essa palavra dura, de repente foi seu pai, de repente foi uma pessoa que você nem conhece, essa mulher louca está falando essas coisas aí para mim. Será que você vai esperar chegar esse momento para virar e botar a mão na consciência, e como diz o texto ali do filho pródigo, cair em si e dizer, quem sabe aquela pessoa não estava certa ao meu respeito? Ondas de dor e sofrimento, elas vão vir e vão continuar vindo. Estamos anunciando isso há meses aqui na igreja, que o Senhor nos tinha revelado, não é pela boca do pastor simplesmente, é uma porção de gente, e mostrando realmente ponto por ponto do que estava por vir. O que você vai esperar? Vai continuar bancando a vítima? Vai continuar com raiva de quem lhe traz verdades? Ou vai voltar para casa? Você que não é a ovelha perdida, você que está bancando o filho perdido, bota a mão na consciência, porque o fundo do poço é definido quando você decide começar a subir. Essa expressão cheguei ao fundo do poço geralmente é por pessoas que foram se afundando por conta própria. O fundo do poço quem define é você. É o momento que você olha para cima e percebe que você já desceu tudo que tinha que descer. Então, vamos cair em nós mesmos, como o filho caiu em si. Vamos aproveitar esse tempo, jogar o orgulho de lado. Talvez tenha alguém que você precisa ligar e pedir perdão, alguém da sua casa, alguém da sua família que você não vê há muito tempo, uma tia que você ofendeu na última reunião de Natal. Eu quero convidar você a ser filho, a ser discípulo de Jesus verdadeiramente. Quando Jesus estava ali reunido com os 12, Jesus disse o seguinte: um de vocês vai me trair. E um deles ia trair e não aproveitou aquele momento para se arrepender do pecado que ele já estava cometendo. Ele deu curso e fingiu que não era com ele. Mas outro virou para Jesus e falou assim: porventura sou eu, mestre? É esse coração que eu quero ter, meus irmãos.
É esse coração que vira para Jesus e fala: porventura sou eu. A cada repreensão que a vida nos traz, essa onda do coronavírus vai passar, com ela virão outras dificuldades, e depois dela virão outras ainda mais fortes. Eu não me importo de morrer em nenhum momento da história, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Até depois da minha morte, eu descansarei no Senhor, e eu sei que Ele também cuidará da minha família. Mas você está pronto para esse momento? Você está pronto para viver em fé cada uma dessas ondas? Esteja em paz com Deus. Nenhuma das minhas mensagens, onde eu sempre prego arrependimento, eu quero trazer peso sobre vocês. Eu quero trazer paz, uma paz que vem mediante o arrependimento verdadeiro, profundo. Chega, meus irmãos. Eu disse aqui na quarta-feira para os irmãos, e eu volto a repetir: todas essas ondas de tribulação que vêm sobre o mundo são resultado da oração do povo de Deus. É clamor daqueles que já foram mortos e estão no céu, na presença de Deus nesse momento, clamando diante de Deus. Até quando vai continuar essa bagunça? As pessoas fazendo isso. É clamor da igreja perseguida nesse momento, clamando por juízo de Deus, pelo desenrolar da história, para que se cumpra todo o Apocalipse, que Ele venha, para que Ele vingue tudo que precisa ser vingado. E é meu clamor e clamor da igreja, porque nós estamos cansados, meus irmãos, de ver tanta maldade sendo praticada nesse mundo. Estamos cansados de tanto desrespeito, estamos cansados de tanto deboche, de tanta rebeldia, de tanta manipulação, de tanta defraudação, de pessoas fazendo mal umas para as outras e sorrindo. Basta. Estamos clamando sim pela volta de Jesus. Estamos clamando sim pelo juízo de Jesus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Vinícius, assuma o violão, adore ao Senhor com a melodia. E esse é o momento do apelo da nossa mensagem. O que a gente vai fazer nesse apelo? Bota a mão na consciência e pergunta: porventura sou eu, mestre? Será que nesse momento, nos ouvindo, tem alguma ovelha perdida? Tem alguma dracma perdida? Tem algum filho perdido? Eu quero dizer para você: você tem valor para o Pai. O que o Pai quer é resgatar você, é botar você junto dele de novo, reunido com as outras moedas, reunido com as outras ovelhas, reunido com o outro filho. Quem conhece a história aí sabe, o pai no final quer dar uma festa juntando os filhos e persuade o outro filho a entrar na festa. O que está faltando? Feche seus olhos, pergunta para o Pai. Pai, nós recebemos a água e também recebemos o fogo. Recebemos, meu Pai, toda a prova que o Senhor manda sobre nós e sobre a terra. E declaramos, meu Pai, que justos e verdadeiros são os teus juízos, conforme lemos em Apocalipse 19. Justos e verdadeiros são os teus juízos. Queremos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que haja em nós arrependimento. Até o nosso arrependimento é dom do Senhor, é graça do Senhor sobre nós. Vem nos abrir, meu Pai, para entender. Tira de nós todo orgulho, toda soberba. Tira de nós, meu Pai, e nos faça olhar a nossa própria maldade. Alguns têm perguntado: mas os inocentes nesse tempo, existe algum inocente? Será que você é um inocente?
meu irmão. Vem, meu Pai, vem nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Que essa noite seja uma noite de reconciliação em famílias, e principalmente reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão longe da Tua presença, que a primeira coisa que eles possam fazer, quando acabar esse período de isolamento, seja procurar uma igreja para ser membro uns dos outros, em nome de Jesus. Que haja decisão verdadeira nessa noite, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração e tome a sua decisão diante do Senhor. Se o Senhor falou com você, responda a Ele nesse momento. Toma uma decisão de mudança de mentalidade. Toma uma decisão de se entregar a Ele, de abandonar o pecado, seja qual for a sua decisão. Se firme nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Quero aqui deixar os nossos últimos avisos da noite de hoje. Nós estamos tocando as nossas programações na medida do possível, não é? Dessa forma, não sabemos quanto tempo vai durar, mas estamos nos adaptando para o tempo que o Senhor assim mesmo determinar. Então, terça-feira vai ter culto de crianças, sim, como nós tivemos na última semana, foi uma bênção. A criançada de casa adorando para valer. Nos ajude a divulgar. Terça-feira às 19h30, aqui mesmo, nesse mesmo canal, nós teremos o nosso culto de crianças, amém? Na quarta-feira, da mesma forma, nós teremos aqui às 19h30, vamos adorar juntos ao Senhor, vamos concordar juntos em oração, vamos meditar juntos na palavra do Senhor, a partir das 19h30, e fique muito ligado nas redes sociais da igreja, nos grupos de WhatsApp da igreja, porque qualquer outra programação, qualquer outra direção, nós estaremos ali divulgando com os irmãos, amém? Vamos orar mais uma vez? Eu quero terminar esse culto como a gente faz aqui no templo. Eu quero orar pelos aniversariantes. Eu sei, por exemplo, que hoje Dudinha está fazendo aniversário. Beijo, Dudinha, Deus te abençoe. Sei que provavelmente você está aí acompanhando essa live, mas eu sei que outras pessoas também. E aqui na nossa igreja, você que está acompanhando essa live, mas ainda não nos conhece muito de perto, a gente tem o costume, no final do culto, a gente pergunta quem fez aniversário na última semana, e a gente pede para que essas pessoas escolham um pedido de oração. E nós juntamos a fé de todo mundo que está orando junto, e concordamos para que Deus dê isso como presente para essa pessoa. De preferência dentro dos próximos 7 dias, se isso não conflita com os planos do Senhor. Amém? Vamos orar? E na sequência nós iremos impetrar a bênção apostólica, encerrando assim o nosso culto. Vamos colocar de pé mais uma vez. Tem uns aí que estão enrolados no lençol, né? Dão aquela levantadinha. Bota aí a almofada de lado. Vamos ser família nessa hora, amém? Meu Pai, eu te louvo por cada um desses que pode celebrar o seu aniversário nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pela vida deles, porque o Senhor permite que eles continuem vivos e porque o Senhor os colocou no mundo, nessa geração. Muito obrigado, Senhor, por cada um deles, meu Pai. Pai, eu venho pedir nesse momento por aqueles que estão colocando um pedido de oração diante do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que se não conflita com os teus planos, em até 7 dias, que isso venha se cumprir na vida de cada um desses irmãos. Abençoa a vida da Dudinha, que está fazendo aniversário justamente hoje, meu Pai. Abençoa, fortalece a vida dela, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, em nome de Jesus. E agora, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do seu Santo Espírito
estejam com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Boa semana, Deus abençoe vocês.